Olá, pessoal. Dando continuidade a nossos estudos de triângulos, hoje nós vamos ver algumas propriedades específicas para triângulos isósceles e para triângulos equiláteros. Este conteúdo se encontra na página 101. Aí ele vai trazer lá algumas características e algumas relações de desenhos utilizando o compasso. Eu vou mostrar primeiro hoje só algumas partes dessas características, para não ficar um conteúdo muito extenso. Então, para triângulo isósceles, nós temos lá que ele vai dizer que a característica é a seguinte: triângulo isósceles é aquele que tem dois lados congruentes. Esses dois lados congruentes geralmente, eles são os dois lados laterais. E aí ele vai ter uma base, que é o lado diferente. Aí ele vai me dizer que dentro da propriedade de triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Ou seja, se eu tenho um triângulo isósceles, vou fazer aqui uma representação de um triângulo isósceles. Então eu tenho aqui Então, esse triângulo aqui é isósceles. Aí eu vou dizer que este lado é igual a esse. A propriedade de triângulo isósceles, ele vai me dizer que este ângulo é igual a esse, em todos os casos de triângulos isósceles. Então, como é que eu vou saber quais são os dois ângulos congruentes? Os dois ângulos congruentes do triângulo isósceles vai ser os dois ângulos que é formado pelo lado congruente e o lado não congruente. Ou ao contrário, eu posso dizer que o lado congruente do triângulo isósceles, o ângulo não congruente é aquele que é formado pelos dois lados congruentes. Então, esse lado é igual a esse, eles formam esse ângulo. Então, esse ângulo aqui é o diferente. Se esse aqui é o diferente, esses dois ângulos aqui são os dois ângulos congruentes. E aí nós temos essa ideia de congruência do ângulo do triângulo. Para mostrar isso, ele vai utilizar uma propriedade de congruência de triângulos. Ele vai dizer o seguinte: eu tenho lá, então eu vou desenhar aqui outro triângulo, porque aqui a gente já desenhou a propriedade dele. Então, eu tenho um triângulo. E ele é um triângulo isósceles. Então, eu tenho o triângulo A, B, C. AB e AC são congruentes. Lembrando que congruente significa que tem mesma medida. E aí, eu vou traçar nesse triângulo um segmento AD. Esse segmento AD vai ser a bissetriz. Segmento AD é a bissetriz. Aí, o que a bissetriz faz? A bissetriz, ela divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Observe o que é que nós vamos ter aqui. Esse ângulo é igual a esse. Então, eu tenho dois triângulos. O triângulo ABD e o triângulo ADC. Esse ângulo é igual a esse. São ângulos. Este lado é igual a esse. Então, eu tenho ângulo, lado. Para poder garantir essa minha congruência, eu teria que aplicar aqui dos casos de congruência. Eu tenho aqui lado, eu tenho aqui ângulo. Aqui eu tenho aqui lado, eu tenho aqui ângulo.
O outro lado é em vermelho. O lado AD faz parte dos dois. Então, o terceiro lado seria esse, o outro lado seria esse aqui. Que os lados são iguais. Então, eu tenho como congruência lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, eles são congruentes por essa propriedade. Lado, ângulo, lado. Aí, a gente viu que a congruência, ela vai garantir o quê? Se eu consigo um dos 4 casos de congruência, isso significa que os outros também são iguais. Isso significa que esse lado também é igual e que esse ângulo também é igual. Então, é justamente por isso que eu vou poder afirmar que, já que eu já concluí, esse triângulo é congruente a esse. O triângulo ABD é congruente ao triângulo ADC. Isso é certo, eu já mostrei aqui o caso de congruência dele. Se eu já consegui concluir que ele é congruente, logo eu posso então concluir que esse ângulo B é congruente a este ângulo C. Então, essa vai ser uma propriedade que eu vou aplicar para todos os triângulos. Então, quando eu pegar aqui nesse triângulo aqui, eu vou dizer que o ângulo B ele é congruente ao ângulo C. Ah, mas eu preciso fazer isso aqui sempre, colocar isso aqui, desenhar e fazer esse caso de congruência? Não, isso daqui é a demonstração. Eu não preciso ficar demonstrando isso daqui toda vez que eu vou fazer. O que eu preciso saber, então, disso daqui? É um triângulo isósceles. A questão tá me afirmando que ela é um triângulo isósceles, eu tenho como perceber que ele é um triângulo isósceles, eu sei que os dois ângulos da base, eles são ângulos congruentes. Pronto, a medida tem que ser igual. Pronto, é isso que eu vou saber então. Então, em um triângulo isósceles, eu só vou ter 2 valores para ângulos. 2 valores iguais e um valor diferente. Quando eu somar esses 3 valores, eles serão iguais. Eles serão iguais a 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a propriedade para triângulo isósceles é só isso. Os ângulos da base são congruentes. Aí depois, nós temos agora a propriedade para triângulo equilátero. A propriedade para triângulo equilátero, vamos desenhar aqui, fazer uma representação, já que eu não estou usando instrumento nenhum, vou fazer só uma representação. Tenho aqui um triângulo ABC. E a questão, ela vai me dizer, a situação, ela vai me dizer que isso aqui é um triângulo equilátero. Ou seja, ele tem os 3 lados iguais, 3 lados com mesma medida. Se ele é um triângulo equilátero e tem todos os lados iguais, a propriedade vai me dizer que todos os ângulos também são iguais. Ou seja, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C vai ter mesma medida. Esses ângulos são iguais. Aí a gente vai usar de uma outra propriedade também de congruência para mostrar, igual eu mostrei aqui, o porquê que isso aqui é igual. É igual a uma propriedade, mas por que ela é igual? Por isso. Agora aqui eu tenho também como mostrar isso, a mesma coisa. É igual? Isso já é uma regra, é uma propriedade. Mas por que é igual? Fazendo aqui o desenho, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer aqui o desenho para mostrar essa propriedade também. Aqui. Triângulo equilátero. Eu tenho aqui esse triângulo equilátero. Agora eu vou traçar o triângulo equilátero, o triângulo ABC, que é equilátero. E vou traçar nesse triângulo ABC a mediana. Traçar aqui um segmento AD. AD aqui vai ser uma mediana. Pronto. Lembrando, o que é a mediana? A mediana, ela divide o lado em duas partes iguais. Então, eu começo por esse lado. Esse lado é igual a esse, porque isso é mediana, e mediana divide em 2 lados iguais. Então, eu tenho que este lado é igual a esse.
Esse lado é igual a esse, porque era um triângulo equilátero. Então, aqui eu já começo a pegar a minha propriedade de congruência. Esse lado é igual a esse. Novamente, dividir ele em dois triângulos, ABD e ADC. Esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse. Então, eu tenho lado, lado. Então, eu preciso de um terceiro lado. Qual é o terceiro lado? O terceiro lado é o lado AD, que faz parte dos dois. Então, eu tenho como propriedade de congruência lado, 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 lado. Então, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Aí, novamente, eu tenho. Se eles são congruentes, se os seus lados são congruentes, logo, os seus ângulos também são congruentes. Então, esse ângulo é igual a esse. Esse pedacinho aqui é igual a esse. Quando junta, vai dar um todo. Então, a mediana daqui também vai ser a bissetriz. Isso aqui é uma outra propriedade que depois a gente vai ver, que mediana e bissetriz no triângulo equilátero é a mesma. Então, eu tenho aí tudo igual. Esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Então, eu tenho da propriedade para triângulo equilátero que o ângulo A é congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C. Então, no caso de triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos têm a mesma medida. Agora, se todos os ângulos têm a mesma medida e a soma dos três ângulos tem que dar 180, o triângulo equilátero, ele é um triângulo bem simples da gente trabalhar com ângulo. Por quê? Eu tenho três ângulos. Os três ângulos têm que ter a mesma medida. Então, se eu fizer 180 dividido por 3, eu vou ter 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Resto zero. Sobrou esse zero aqui. Desce o zero e acrescenta no quociente, 60. Então, isso significa que em um triângulo equilátero, todos os ângulos vão medir 60 graus. Então, essa questão trouxe o desenho e falar bem assim, dado o triângulo equilátero abaixo, determina a medida. Aí, por exemplo, ele vai trazer aqui x, y e z. Determina a medida das incógnitas, 60. Se eu lembrar disso aqui, eu não preciso nem fazer cálculo, porque todos os ângulos são congruentes. Só que os três juntos tem que dar 180. A única condição em que eu vou somar três números iguais e que o resultado vai dar 180 vai ser 60. Então, a propriedade para triângulo equilátero é essa. Em um triângulo equilátero, todos os seus ângulos internos são iguais e logo essa medida é igual a 60 graus. Então, é isso daqui. Triângulo isósceles, os dois ângulos da base são congruentes. Triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, que são iguais a 60 graus. Então, agora nós vamos resolver duas questões relacionadas ao conteúdo. Então, eu tenho aqui essas duas questões, são dois triângulos isósceles. Sabendo que os dois triângulos abaixo, tá? Corrigindo aqui abaixo, são triângulos isósceles. Determine o valor de x. Então, vocês vão resolver aqui essas duas questões aqui sobre triângulos isósceles. Dá uma pausa no vídeo, resolve as questões, depois volta para poder acompanhar a resolução. Pronto. Então, como eu pedi vocês lá para resolverem, nós temos aqui as duas questões. As duas questões eram de triângulos isósceles. E pedia para determinar o valor de x. Eu tinha duas incógnitas neles, eu tinha x e tinha a. E aí a questão pedia para determinar o valor dessas duas incógnitas. O valor de x só, na verdade eu pedi só o valor de x, não pediu das duas não. Então, nós temos aqui, para a resolução dessa primeira questão. Nós vimos que soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, de início, eu poderia fazer o quê? 46 mais x mais a é igual a 180. Só que x e a são incógnitas diferentes, então eu não posso. Apareceu incógnita diferente, eu não tenho medida do ângulo externo, então eu tenho que procurar uma outra coisa. Aqui ele está dizendo que é um triângulo isósceles e ele está mostrando que é um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. Então eu vou usar aqui a propriedade de triângulo isósceles. Ou seja, se esse lado é igual a esse, o ângulo que esses dois lados formam é o ângulo diferente. Então, esse aqui é o ângulo diferente. Então, quem é igual? 46 e A. Então, eu tenho que o ângulo A é igual a 46 graus. Ah, mas a questão não pediu o valor do ângulo A. Não.
mas eu preciso de 2 ângulos para me achar o valor do terceiro ângulo. Então, agora eu tenho o valor do ângulo A. A é 46 graus. Aí aqui eu tenho 2 maneiras de fazer. Eu posso somar. Eu vou fazer esse dessa maneira e esse aqui eu faço da outra maneira. O que eu posso fazer? Eu posso somar os 2 ângulos que eu já tenho. O ângulo que mede 46 mais o ângulo A, que eu já determinei também que mede 46 porque é um triângulo isósceles. Vou somar eles dois. 6 mais 6, 12. Levo 1. 4, 4, 8. Mais 1, 9. Os 2 ângulos juntos somam 92 graus. A minha propriedade me diz que os 3 ângulos juntos tem que dar 180. Então, eu vou fazer o 180 menos 92, que é o que eu já tenho. Então, eu vou pegar emprestado aqui, vai ficar 7. Aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8. 7 menos 9 não dá. Pega emprestado aqui, fica 0. E aqui fica 7. Aí, agora nós temos 17 menos 9, que vai dar 8. 88. Então, isso significa que o ângulo X é igual a 88 graus. Que era o que a questão estava pedindo, a medida do ângulo X. Mas primeiro eu tive que achar a medida do ângulo A. A segunda questão também trazia um triângulo isósceles. Esse lado era congruente a esse, então isso significa que o ângulo que eles dois formam é o que é diferente. Então, o diferente aqui é X. Então, o que eu tenho? Que esse ângulo é congruente a esse. Então, novamente, aqui, primeiro eu vou achar o valor do ângulo A. O ângulo A é igual a 30 graus. É a mesma coisa. Só que eu vou mostrar pra vocês que a gente tem 2 maneiras de fazer o cálculo. Eu posso fazer o cálculo dessa maneira, ou eu posso fazer, então, o ângulo A mede 30. Eu posso fazer em forma de equação também, igual a gente vinha fazendo. Eu posso dizer que o ângulo X mais o ângulo 30, mais o outro ângulo que também mede 30, é igual a 180. Na verdade, é o mesmo cálculo, só que montado de maneira diferente, mas o cálculo é o mesmo. Aí vocês podem estar fazendo de um dos 2 jeitos, do jeito que vocês acharem melhor. Então, eu vou ter que X é igual a 180 menos 30 menos 30. X é igual a 180 menos 30, 150. 150 menos 30, 120. Então, a gente tem que o valor de X é igual a 120, que era o que a questão estava pedindo. Pronto. Então, em questões desse tipo, eu tenho 2 maneiras de fazer o cálculo. Aí vocês vão fazer o cálculo que vocês acharem mais fácil de executar, achar mais fácil de montar. É uma opção aí, um desses 2 cálculos. E aí a gente tem o resultado. Aí confere aí se vocês chegaram nesse resultado. Na primeira questão, o valor de X é 88. Na segunda questão, o valor de X é 120. Se não chegou, revisem aí.